Olá, alunos da primeira série Biologia, mais uma vez com vocês, trabalhando questões. E o objetivo dessa aula é conhecer o mecanismo de ação e a importância das vacinas. Beleza? E diferenciar também o que é uma pandemia, uma epidemia e uma endemia. Eu sei que você sabe, as vacinas servem para curar ou prevenir doenças? Gente, assim, a história do surgimento da vacina, sim, ela fez uma diferença enorme, né, para a humanidade. Quando essas grandes epidemias ou pandemias também acabavam dizimando um número gigantesco de pessoas, o surgimento dessas vacinas acabou freando a ação, né, para reconstruir ali suas vidas, reconstruir economicamente, diante de um caos causado por uma epidemia ou pandemia ali também. Então vamos lá, as vacinas são aplicadas para induzir uma resposta imunológica, preparando a pessoa para um possível contato com um agente infeccioso. Portanto, voltando aqui, elas servem para curar ou prevenir? Elas servem para prevenir doenças, ou seja, jogando partículas do agente causador dessa doença, né, atenuadas ou apenas partes dele, jogando no sistema, né, sanguíneo da pessoa, faz com que haja uma resposta imunológica já prevenindo isso. Então eu trouxe uma reportagem da super interessante, que é bem bacana, tá, gente? Falando aqui das vacinas, né? Falando ali mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, as pessoas viviam muito menos do que se vive hoje. Tinha pessoas que morriam com 30 e poucos anos, né? Crescimento demográfico, o que seria caso não tivesse descoberto o princípio das vacinas. Ao longo do século XX, uma mistura de imunização, saneamento básico, tratamento de esgoto, antibióticos e outras benesses sanitárias, todas decorrentes de uma compreensão inédita do mundo microscópico, fez a expectativa de vida crescer no mesmo ritmo em que a mortalidade infantil caiu. Ou seja, né, a combinação de todas essas estratégias, né, sanitárias ali fez com que houvesse uma melhora na qualidade de vida e, com isso, a expectativa também de vida das pessoas de um modo geral. Vamos entender então, gente, basicamente o que é uma vacina, né? Primeiro, ela serve tanto para doenças virais quanto doenças bacterianas. Ela faz uma imunização ali para o ataque, o invasor. Como é que ela funciona? Através da introdução no organismo desses antígenos. Quem que são os antígenos? Os causadores de doenças, ou seja, as bactérias, os vírus, né, que vão causar a doença. Então você já cria essa resposta antecipada. Indução de produção de anticorpos. Então, é isso que ela faz. O antígeno induz com que o corpo produza anticorpos. Tendo o anticorpo pronto, é só esperar o invasor que já ali, de certa forma, né, teoricamente, já estaria imunizado contra aquilo lá. Também existe a criação de células de memória. Por isso tem algumas vacinas, nem todas as vacinas se comportam, né, da mesma maneira, porque todas elas dependem do tipo de agente infeccioso, depende do antígeno, né? E ela, de um modo geral, o objetivo geral e final dela é a prevenção de doenças. Vamos a um primeiro quiz aqui para testar seus conhecimentos. As doenças causadas por vírus, vacinas, no entanto, são métodos que criam, entre aspas, uma memória imunológica. A vacina é chamada de, letra A, imunização passiva, letra B, imunização ativa, letra C, sorologia ou letra D, macrofagia. Dou um tempinho para vocês responderem, essa é muito fácil.
aqui, gente. Então, o que que acontece? As vacinas, né, elas vão criar esse efeito ali através de eles ficam prontos já esperando a entrada do invasor e já para nesse momento já começar o combate já de uma maneira mais efetiva. Como funciona a vacina, né? Uma forma atenuada, entre aspas, o que que seria atenuada, entre parênteses ali, enfraquecida do antígeno, né? Pode ser bactéria, pode ser vírus, que é o causador da doença, que isso aqui vai ser injetado no corpo. Atacar esse antígeno. E num terceiro momento, se o antígeno entrar no corpo de novo, daí o antígeno transmitido, né, através de gotículas, né, através de modo sexualmente transmissível, né, o corpo já terá a memória dos anticorpos necessários para combatê-lo. Então, esse é o princípio que se criou para entender como prevenir uma Covid-19, é fazer justamente essa defesa prévia ali. Vamos ao exercício. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas, ou letra E, o uso de antibióticos. Mais um tempinho para você aí. Às vezes o consumo de vitamina C, né, às vezes alimentação, repouso, né, para a pessoa já estar preparada por uma possível infecção. Muito bem. Agora você sabe a diferença entre pandemia, epidemia e endemia? Veja que no começo da aula eu falei bastante em pandemia e epidemia, tá? Basicamente assim, gente. A pandemia, ela é a pandemia seria uma epidemia de proporções bastante graves, global,
tá? Ou seja, decreta, né, que houve um registro de pandemia, ou seja, atingiu um número grande, né? Hoje em dia os meios de transporte são rápidos, aviões e tudo mais, então muitas vezes são levados rapidamente vírus ou bactérias, enfim, de uma região, de um país para outro, em questão de um dia, muitas vezes. Epidemia ocorre com um número elevado de casos também, né? Ela tem uma rápida epidemia, ela acontece às vezes a nível de Brasil, por exemplo, né? Ou de uma região do Brasil, em um determinado local, numa determinada região, ela tem básico também daquela região. Um exemplo disso é a febre amarela, que ela está ocorrendo muitas vezes, repousasse e não precisaria de medicamento. O paciente indagou a possibilidade de tomar antibiótico. O médico disse que não havia necessidade, pois a gripe é causada. Em essa, já voltamos aí. Responda aí, gente. Pessoal, então é o seguinte, analgésico, alguma coisa, caso fosse necessário. Mas ele falou assim, o paciente indagou sobre a necessidade de tomar antibiótico. Uma coisa que você tem que saber é o induzido para atingir vírus. E aí, o que a gente viu ali na nossa aula? Que o paciente está com gripe, e a gripe, lembrando, os antibióticos não atuam sobre doenças causadas por vírus. Novamente aqui. Redução dos números de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída. Então, quanto mais pessoas são imunizadas, anticorpos para aquele determinado tipo de doença. Então, reduz e muito as doenças infecciosas na comunidade ou no país, né, conforme o tipo de dimensão que a gente estiver falando. Diminui também o número de hospitalizações. Por quê? Porque as pessoas não vão adoecer e, portanto, vão ocupar menos leitos, né? Menos quartos, menos UTIs, né? Talvez menos centros cirúrgicos, conforme o caso. Tá? Então, a importância da vacinação também nesse caso, né? Também, gente, redução de gastos com medicamentos. Por quê? A partir do momento que você não desenvolve a doença, você também não vai ter aqueles sintomas, aquela febre, aquelas dores no corpo, aquelas sensações, que também, menos pessoas doentes também tem menos morte, né? E também ouviu falar alguns anos atrás que voltou alguns casos de sarampo, né? Deu uma pequena... Sabiam que era uma doença erradicada, mas às vezes alguns micro-organismos, né, causadores de doenças infecciosas. Lembrando, então, que vale tanto para doenças causadas por vírus, quanto doenças causadas por bactérias. As vacinas induzem o vírus ou a bactéria atenuada ou partes, né, da estrutura desses vírus, da bactéria causadora da doença, a resposta é rápida, né, evitando com que a doença se instale no organismo, ok? E também é uma diferença bastante grande entre pandemia, que já tem as características, aí, às vezes uma rápida expansão ali, e a endemia, que seria mais o caso, já tem que ter toda uma mobilização para isolamento, para medidas preventivas, né? Conforme o tipo da doença que a gente está falando, ok? Gente, complexos, tá?
às vezes pode confundir algum conceito para você, mas você pode pegar, ver e rever essa aula no YouTube quantas vezes você quiser. Você pode fazer anotações, ok? Muito obrigado, até uma próxima.